Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei este canal para falar de assuntos de dicas de leituras referentes à religião, fé, espiritualidade, sem nenhum caráter apologético, ou seja, as religiões, as seitas, a fé, espiritualidades, religiosidades que ao comentar aqui, né, mostrando os livros, não é que eu esteja defendendo ou atacando nenhuma das religiões, né? É apenas apresentando essa diversidade religiosa que nós temos no mundo, né? E as formas de expressão da fé, da espiritualidade, da religiosidade, né? Então, vou falar hoje, seguindo esse livro ainda, né? Livro de Outras Religiões, que John Bowker, né, organizou. Falando das religiões ali da Ásia, né, da China e até o Japão, né, China até o Japão. Nós já falamos no vídeo anterior sobre o budismo, né, que o budismo surgiu no norte da Índia, né, onde já tinha o hinduísmo, o brahmanismo, com o Siddhartha Gautama, e aí foi para a China, né, ali o Tibete e tal, e também para o Sudeste Asiático, né. Então o budismo até nem é muito forte lá na Índia, né, é uma religião que saiu, né. É igual aconteceu com o cristianismo, né? O cristianismo surgiu ali na Palestina, né? Foi para a Palestina e foi para o Império Romano e aí foi para o mundo todo, né? Então, se você for na Palestina, tem pouco cristão, né? Tem mais judaísmo, ainda mais que os judeus voltaram, né? Para o Estado de Israel em 1948. Então, se você for lá na Palestina, tem pouco cristão. Tem os cristãos lá, com certeza, que é a Terra Santa, né? Mas o budismo surgiu na Índia, mas ele é forte na Ásia, né? Então, na China, no Sudeste Asiático, até no Japão. Mas aí tem as variantes, né? A gente estudou sobre o budismo. E aí eu vou falar das religiões da China, né? Então, quando o budismo chegou na China, já tinha as religiões, né? Já tinha religião no Tibete, tinha religião na China, já tinha religião no Japão, né? Então, essas variações aí. A gente viu que no Tibete tinha a religião do Bo, né? Do Bo, que é uma religião voltada aos ancestrais, uma religião meio xamânica, né? E na China tinha o taoísmo e o confucionismo, né? O Confúcio é um mestre, um sábio chinês, né? E aí tem aquelas conversas, aquelas controvérsias se o confucionismo é uma filosofia de vida, né? Uma forma de organização social, ou se é uma religião. Mas como existem os rituais confucionistas de culto aos ancestrais, que todas as religiões asiáticas têm, africanas também, né? Essa questão dos ancestrais, reverências aos ancestrais, que é mais incenso aos ancestrais, oferendas aos ancestrais, tem na religião lá do Tibete, da China, do shintoísmo, né? Várias religiões africanas também têm esse culto aos ancestrais. Então, fica essa dúvida aí se essa questão, né? O confucionismo é mais filosofia, mais, né? Igual o budismo, né? Alguns encaram o budismo como filosofia, outros como todo o sistema ritualístico, né? Aí há de questionar, o Buda inventou um sistema ritualístico, né? O Buda era a favor de rituais, aí é outra discussão para os especialistas em religião, né? Mas o canal aqui é a divulgação de livro mesmo. Então, o confucionismo é um sistema de organização, né, de moral, de ética, né? Tem o Anacleto, os Anacletos são os escritos, né? Filosofia, lembra os provérbios, né? Lembra os provérbios do rei Salomão, né? Da cultura judaica, que são conselhos, dicas de moral, a questão do mérito, né? Ou seja, a organização social precisa ter uma reforma pessoal, moral, né? Do indivíduo para então erguer uma boa sociedade. Então a preocupação do Confúcio não é a questão do mundo além da vida, né? O além, né? O céu, o inferno, para ele não é, a questão dele não é essa, a questão dele é a vida terrestre. Como organizar a vida terrestre. Tanto que hoje voltou, né? Voltou na China, a China popular, que é um governo assim, mais estatista, né? Chamado comunista, voltou a ter um interesse pelo confucionismo pela questão do concurso público, do mérito, da burocracia, né? Administração do império, porque não é uma questão muito assim metafísica, né? Pelo menos que eu entendi, não sou especialista em religião chinesa, pelo que eu li também aqui, o Confúcio não tem preocupações metafísicas, né? A preocupação dele é a organização ética da sociedade, né? Então ele é um grande sábio chinês e tal. O taoísmo já tem uma questão mais esotérica, podemos dizer assim, né? Uma questão mais de alquimia, né? Então existe a alquimia taoísta. Inclusive o Carl Gustav Jung traduziu tratados alquímicos do taoísmo, né? E tem esse livro aqui, ó, o livro do caminho perfeito, o Tao Te Ching, né? Tao Te Ching,
que é um livro interessantíssimo, que é assim, pequenas parábolas, pequenos enigmas líricos, né, poéticos. E aí a questão do tal, né, o caminho, o que seria o tal? O problema é você definir o que é esse tal, né? Porque o tal não seria uma divindade, né, mas seria um absoluto impessoal. Então, não confunda o tal, o caminho, né, esse absoluto com uma ideia divina, né? Por exemplo, Deus dos monoteísmos é um Deus pessoal, né? É um Deus que se destaca da criação. O taoísmo já é uma religião não dualista, já estabelece não dualismo, né? E quando você vê aquelas dualidades lá, né? Aquelas aparentes dualidades do yang, né? Do quente, frio, escuro e claro, né? O masculino e feminino, ativo e passivo, é aquele famoso símbolo, né? Que um lado é escuro, outro lado é claro. E dentro do claro tem um ponto preto, dentro do escuro tem um ponto branco, significa a mutabilidade, ou seja, o escuro vira o claro, o claro vira o escuro, passivo vira o ativo, o ativo vira o passivo, entendeu? Não é uma ideia dualista, é uma ideia de mutação. Então o taoísmo, assim como o budismo, aceita a ideia de mutabilidade, impermanência, tudo está mudando, tudo está em devenir, tudo está em devir, tudo está em fluxo. Então o taoísmo fala para você seguir o fluxo. Segue o fluxo, a não ação, né? A ideia é que você não vá contra o fluxo, não vá contra o rio, siga o fluxo. Então, nesse ponto, o taoísmo e o budismo são não dualistas, o budismo também fala que qualquer ideia de separatividade é ilusão, é maia, né? Então, nesse ponto, casou bem. E lá na China surgiu o budismo Shan, né? O budismo Shan, que depois, né, no Japão vai criar o budismo Zen. Mas espera um pouquinho que vai chegar no Japão. Então nós vamos na China ainda, um trecho aqui do Tao Te Ching, né? Tao Te Ching, o Tao, né? Que é o livro 1.1. O caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. No princípio está o que não tem nome. O que tem nome é a mãe de todas as coisas. Para que possamos observar os seus segredos, devemos permanecer sem desejos. Mas se em nós mora o desejo, a única coisa que podemos contemplar é a sua forma externa, a casca que é a essência oculta. Esses dois estados existem para sempre inseparáveis, diferentes unicamente em nome, conjuntamente idênticos, unidos e integrados. São chamados mistérios, mistério além dos mistérios. O portal que conduz a tudo aquilo que é sutil e maravilhoso, ao recôndito segredo de todas as essências. Né? Então, o início do livro do Tao, que é isso, né? É um monte de. São segmentos enigmáticos, poéticos, líricos, né? Que você interpreta a partir da sua elevação espiritual, a partir da sua percepção espiritual, né? Assim, então, são sequências de, né, o livro são mais de 70 segmentos, né? E aí disso se inspirou, né, no taoísmo se inspirou aqueles eneagramas, aqueles símbolos, né, que significam yang, podem ser contínuos e descontínuos, são 64 símbolos. Aí tem o oráculo chinês, né, oráculo chinês que é baseado nisso, né? Você vai jogar as varetas, a partir do formato das varetas, você tem lá um epigrama também, um enigma que você vai interpretar, só que dependendo de como você interpretar, né? O oráculo é isso. Então você interpreta de um jeito, né? Então, assim, não dá uma mensagem pronta. Você é igual o jogo do tarô, né? Você vê no símbolo, um arquétipo e você interpreta para o seu dia a dia. Então é o oráculo chinês, né? Também outra coisa que o chinês tem é aquele bolinho, né? Um bolinho que tem lá dentro uma mensagem. Então é interessante isso aí. Então o budismo chegou na China, encontrou lá o taoísmo, o confucionismo, e aí formou o Shan, né, o budismo Shan, foi para a Coreia, foi para o Japão e o Zen. Lá no Japão já tinha o shintoísmo, e tem o shintoísmo, o shinto, né? O shinto é esse culto aos ancestrais, essas oferendas, né? A queima de incenso, a questão dos kami. O kami seria quase um panteísmo, porque todo ser tem uma essência divina, existe um ser, uma deidade em cada coisa, né? Então o kami, a gente está cercado de kami, né? Dessas almas, desses espíritos, que é uma espécie de xamanismo, de animismo, né? Que também tem isso, a ideia das entidades, né? Se não me engano, as religiões de matriz africana têm essa questão das entidades, né? A cachoeira tem uma entidade, a floresta tem uma entidade, as pedras têm uma entidade. Então, o kami seria isso, né? Cada árvore tem um kami, cada folha de uma árvore tem um kami, né? Então, e a questão dos ancestrais. Os ancestrais estão, né? Podem estar aqui entre nós e nós vamos prestar culto aos ancestrais, queimar o incenso aos ancestrais, para que eles tenham paz neste outro mundo, que é um mundo paralelo ao nosso, né? Para eu entender isso, né? Isso é interessante. E aí
existem religiões no Japão, várias religiões novas no Japão, que tentam conciliar o budismo, o shintoísmo e até o cristianismo, né? A mais famosa é o Seishono-e, que é uma religião que tem no Brasil desde os anos 30, né? Veio Brasil nos anos 30. Surgiu no Japão nos anos 30, veio Brasil nos anos 50, né? E os livros do Taniguchi. E aí é interessante que tem essa leitura do budismo e do shintoísmo em relação ao cristianismo, ou seja, como o shintoísmo e o budismo está lendo o cristianismo. Já tem várias ideias cristãs que estão contidas, né, nesses livros do Taniguchi, que é o Seishono-e. E aí você vê que é uma base, ele tenta conciliar ali o budismo e o shintoísmo, que já é uma coisa cultural japonesa, né? No Japão já está conciliado o shintoísmo e o budismo. Então um japonês pode ir em rituais shintoístas, em rituais budistas, dependendo, né? Você vai casar, você vai para o funeral, se é uma festa, se é uma comemoração, uma data japonesa. Então alguns rituais é feito à maneira shintoísta, outros rituais são feitos à maneira budista. Tem várias correntes budistas, e a Zen budista é mais conhecida porque veio para o Ocidente, né? O Zen budismo ali desde, né, a New Age em São Francisco, né, na Califórnia. Então vários gurus indianos, assim como budistas, Zen budistas, né, vieram para a Califórnia, vieram para os Estados Unidos naquela época ali da contracultura, né, da época da geração Beat, né, Beat Generation. Vários poetas Beat Generation, né, Allen Ginsberg, por exemplo, o Gary Snyder, eram poetas que também tinham uma questão mais mística budista, Zen budista, né? Então o Zen budismo é totalmente diferente do budismo lá na China, por exemplo, do budismo tibetano. Que o tibetano vai congregar ainda alguns traços dessas religiões oraculares, né, essas religiões de culto aos ancestrais, que vai formar então aquela ritualística do budismo tibetano. Então por isso que o budismo tibetano é diferente dos outros budismos, né? E aí você vai ter os outros budismos lá no sul, né, em outros países ali no sul e no sudeste asiático. Né? Por quê? Porque o budismo vai se adaptando, né, a cada região, a cada ritualística, os deuses locais, né, lembrar desses oráculos, esses deuses locais, assim, cada região tinha os seus deuses, né, parece o Império Romano. O Império Romano também tinha isso, e aí o cristianismo foi adaptando no Império Romano. Aconteceu muito desses santos oraculares, familiares, muitos inspiraram santos, né, santos mesmo, os santos católicos, né. Então é interessante isso, como é que vai adaptando, e os sincretismos, né? Ou seja, muitas vezes na cultura brasileira, de deidades, de orixás da cultura matriz africana serem relacionados a santos da Igreja Católica, né? Então outro sintoma, outro fenômeno, né? Outro fenômeno de sincretismo, outra marca de sincretismo, né? Ou seja, então é a mesma coisa. Então, assim como o catolicismo foi se adaptando, né? A matriz africana foi se adaptando, o budismo foi se adaptando ao taoísmo e ao shintoísmo Então isso é importante conhecer, né, essas religiões da Ásia, né? Então as religiões aí da China, Sudeste Asiático, Coreia, do Japão, que são essas misturas do budismo, né, que expandiu da Índia, do budismo misturando com essas religiões, né, do Tibete, as religiões ali do taoísmo, confucionismo e o shintoísmo no Japão. Então é interessantíssimo, né? Mas basicamente a partir do budismo, né, por exemplo, a partir do budismo eu pude entender algumas coisas do taoísmo, né? Mas eu aposto que se eu fosse direto no taoísmo não entenderia, né? Então o budismo acabou sendo essa ponte, né? Através de conhecendo alguma coisa do budismo, você consegue entender o Zen budismo, o shintoísmo, né? Assim como entender o taoísmo, né? Tem vários canais aqui, vou deixar a dica aí, vários canais do YouTube que trabalham o taoísmo, né? Canais que vão trabalhar aí o Zen, né? Então são adaptações dessas religiões na Ásia. Então, se você for lá na China, você vai encontrar os templos taoístas, os templos budistas. Se você for no Japão, você vai encontrar os templos budistas, os templos taoístas, né? Taoístas e shintoístas, né? Então são as religiões. E aí fica a discussão se o confucionismo é mesmo uma religião ou se é uma filosofia, né? Uma filosofia ética, né? Uma moral, tal. Então tipo Sócrates, né? Será que o Confúcio seria tipo Sócrates, né? Tipo Platão, ou seria o Platão dos chineses, né? Então fica uma ótima discussão. E aí vamos ler o livro, né? O livro de ouro das religiões, e também o livro, né, Tao Te Ching, né? Tao Te Ching, que é o livro do taoísmo, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.